A partir deste momento, vamos dar início ao testemunho de Aparecida Alves, arrebatada ao céu e ao inferno. Uma mulher à qual Deus se revelou ainda antes dela aceitar Jesus e lhe mostrou o céu e o inferno. E que ainda vai falar de outras experiências que ela teve, à qual ela esteve morta por 2 horas e Jesus a ressuscitou. Uma mulher que, pela sua desobediência, teve um dos seus braços com um tumor maligno, o qual ia ser amputado pelos médicos. Mas Deus teve misericórdia. Lhe foi dado um aviso que ela teria que voltar à igreja ao qual tinha saído, porque ela saiu de uma igreja de doutrina e de santidade e tinha sido congregar numa igreja mundana. Neste exato momento, eu quero, aleluia, saudar os queridos ouvintes com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Nós vamos começar, aleluia, quando Deus, aleluia, começou a fazer uma transformação na minha vida em 1990, aleluia. Foi quando ali, aleluia, glória a Deus, já desde a idade de 18 anos, aleluia, eu passei a ser uma pessoa pervertida, aleluia, uma pessoa, aleluia, demoníaca. Mas, aleluia, glória a Deus, pela misericórdia do Senhor Jesus, Deus me resgatou, aleluia, através, aleluia, glória a Deus, de um homem servo de Deus que o Senhor levou até a minha casa para falar de Jesus para comigo. Pois, irmãos, aleluia, glória a Deus, eu não conhecia o que era Jesus, porque eu era uma pessoa, aleluia, uma pessoa que era só mesmo Deus para ter misericórdia. Eu não acreditava em religiões nenhuma, em crença nenhuma. Então, irmãos, aleluia, fui ali, depois que Deus usou este vaso, aleluia, levando na minha casa para falar de Cristo para comigo. Daí 3 dias, aleluia, o Senhor começou a me levar em arrebatamento, aleluia. Porque eu era uma pessoa incrédula, que eu não acreditava que existia Deus, que existia demônio, que existia inferno, que existia Deus. Mas pela misericórdia do Senhor Jesus, quando Deus enviou aquele homem ali, começou a falar para mim, pregado o Evangelho, aleluia, falando do grande amor que Jesus tinha por mim. Eu ainda, aleluia, brigava porque eu não gostava de crente, eu perseguia crente, xingava os crentes, irmãos, vocês, aleluia, que não acreditam na palavra de Deus, que falam mal dos crentes, aleluia. O Senhor pode provar para vocês, aleluia, que Ele é Deus, que realmente Ele é com o povo do Senhor Jesus. Mas, irmãos, aleluia, eu ali, e o diabo naquele dia me usando, aleluia, para provar se aquele homem era crente mesmo, era servo do Senhor, e aquele homem estava preparado para uma grande batalha, porque quando ele foi ali, ele foi, aleluia, dirigido por Deus, porque ele estava ali coberto pelo sangue de Jesus, e de toda forma que Satanás me usou para fazer aquele homem cair, ele não conseguiu, porque Deus estava com aquele homem. Foi quando ele começou a pregar do amor de Cristo para mim, e dizia, aleluia, que Deus estava, aleluia, tinha uma obra na minha vida e estava preocupado comigo. Deus tinha um plano na minha vida, e eu dizia para ele, Deus, ele não está se preocupando comigo, porque eu sou uma pessoa que eu não sou nada, eu não acredito que existe Deus. Irmãos, aleluia, e ali ele pregando para mim, e foi a única palavra que me comoveu, é que ele dizia, irmã, Jesus te ama. Eu falo, Jesus não me ama porque não existe Deus. E ali, irmãos, aleluia, aquele homem foi embora, porque, aleluia, glória a Deus, eu desacatei aquele homem, até mesmo com a faca, porque eu detestava crente, eu não gostava de crente. E a última palavra que ele disse para mim foi, Jesus te ama. Quando, aleluia, você tiver
aleluia, glória a Deus, de ir a algum lugar, faça para nós uma visita ali na nossa igreja, aleluia. E ali, irmãos, aleluia, quando foi à noite, aleluia, glória a Deus, aquela voz, aleluia, começou a me dizer, Jesus te ama, daquele dia em diante eu já não tive mais, aleluia, glória a Deus, tranquilidade, porque aquela voz do Espírito Santo, aleluia, não me deixava, aleluia, glória a Deus, ter, aleluia, glória a Deus, ali, sossego, porque o próprio Deus, aleluia, Ele falou, aleluia, através daquelas palavras, era dormindo, era acordada, o Senhor não deixava, aleluia, glória a Deus, eu fiquei quieta, só dizia, aleluia, Jesus te ama, que eu creio que era o Espírito Santo de Deus, aleluia. Ali, irmão, chegou, aleluia, certa noite que eu deitei, e ali o Senhor me levava, aleluia, glória a Deus, em visão, aleluia. Naquela época eu não conhecia, não tinha entendimento da palavra de Deus, para mim era um sonho, mas não era um sonho. Foi quando eu ali me deparei, aleluia, dentro do inferno. E ali, irmãos, aleluia, eu pude ver quantas almas ali, aleluia, gemendo, quantas aflições. E aqueles demônios correndo atrás de mim para me destruir. E eu, irmãos, aleluia, glória a Deus, eu gritava por socorro e falava, Jesus dos crentes, se o Senhor existe, aleluia, me socorre, me salva, me livra desses demônios. Eu não acreditava que existia o inferno, pois agora eu estou dentro do inferno. Irmãos, foi uma coisa, aleluia, espantosa. Era mau cheiro, era fogo, era panela, era almas ali gritando, gemendo. Pessoas, aleluia, em grande desespero. Aí foi quando eu gritei pelos crentes, pelo Jesus dos crentes. Eu gritava, Jesus, socorre, se o Senhor existe, me tira deste lugar. Foi quando eu deparei, aleluia, ali na porta do céu. E ali tinha uma porta muito estreita, e tinha um homem de mais de 2 metros com um cajado na mão, porque só hoje eu sei, entendo que era um cajado. Foi quando aquele homem abriu aquela porta e eu entrei. E ali eu deparei, aleluia, com um jardim muito bonito, era coisa que não poderia comparar aqui da terra. Eu olhava, andando ali, olhando ali para tudo quanto é lado, eu via anjos ali falando, mistério, ali, glória a Deus, anjos, pelos cantos daquele jardim, cantando coral, aleluia, ali no coral cantando, falando, eu não entendia nada. Foi quando ali eu saí meio de esquina, andando, aleluia, e deparei com uma parede. Quando eu olhei diante daquela parede, tinha um relógio, marcava, aleluia, 12 horas. Só que eu não sabia se era 12 horas da tarde, se era da manhã. Foi quando, irmãos, aleluias, glória a Deus, depois de um mês eu fui para a igreja, recebi um convite. E ali, irmãos, aleluia, glória a Deus, eu chegando ali naquela pequena congregação, ali Deus operava grandemente no meio daquele povo, e eu via aquelas irmãs falando de mistério, eu não entendia nada, aleluia. E aqueles mistérios que as irmãs falavam era a mesma língua que eu tinha ouvido no céu, aleluia. Então ali eu falava no meio daquele povo, meu Deus, o que esse povo está falando, que eu não estou entendendo, aleluia. E ali, irmãos, de demônio até nos fios do cabelo, porque eu era uma pessoa demoníaca, uma pessoa muito usada pelo diabo. Mas pela misericórdia de Deus, aleluia, eu fui levada, aleluia, até aquela congregação. Aleluia, porque eu creio que foi o Senhor Jesus que me levou, porque eu morava, era 2 horas de viagem, aleluia, andando os matas fora, as estradas para ir para essa igreja. E ali eu cheguei, fiquei comovida, mas o diabo não deixava
eu entender, não deixava eu ver, aleluia, nem lembrar das visões que eu tive, daquelas revelações, daqueles arrebatamentos, porque foi vários, e esse é um dos deles que eu estou falando. Então, ali por 3 vezes que eu fui, irmãos, aleluia. Deus me revelava, usava teu servo, aleluia. Ele tinha uma pessoa que não estava entendendo o que aqueles irmãos falavam, o que a igreja estava dizendo, mas aquilo ali era a língua dos anjos. Aí, irmãos, aleluia. Eu levantei minha mão, irmão, e disse, ó, irmão, Deus tem essa obra na sua vida. E eu falava que queria falar daquele jeito, aleluia. Mas como eu ia falar, se eu tinha demônio até no fio do cabelo. E a palavra do Senhor diz, aleluia, que o Espírito Santo, glória a Deus, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, como Deus podia habitar em sujeira, porque Deus não habita, o Espírito Santo de Deus não habita em sujeira, aleluia. E ali por 3 vezes que eu fui, eu aceitei Jesus, aleluia. E ali, irmãos, aleluia, glória a Deus. Aceitei Jesus dia 16 de dezembro de 1990. Eu ali buscando, aleluia, a libertação, a salvação de minha alma, aleluia. Quando foi em fevereiro, eu disse vou batismais, mas ali eu lutava buscando o batismo do Espírito Santo, aleluia. Me preparando para descer as águas. Foi ali que Deus transformou a minha vida, aleluia. E naquele momento, aleluia, que o Espírito Santo, aleluia, estava ali, aleluia, me batizando. Os vidros daquela igreja quebrou. Foi aleluia, glória a Deus, uma tempestade, parecia que estava sendo real, mas todo mundo abriu o olho, toda a igreja abriu o olho e não via nada, porque foi como um dia de Pentecoste. Então, irmãos, ali naquela noite, pessoas até que estavam fora daquela congregação, aleluia, viram que tinha caído uma bola de fogo dentro da igreja, aleluia. Descia e caía por cima daquela igreja, aleluia. Mas foi na hora que Deus estava fazendo aquela grande transformação na minha vida, aleluia. Aí vim descer as águas batismais, aleluia. E daí alguns dias, aleluia, glória a Deus, quando eu já estava preparada, realmente, aleluia, Deus me levou novamente, aleluia, glória a Deus, ali no céu. E me mostrava, irmãos, aleluia, glória a Deus, aqui os mistérios. E me mostrava, irmãos, aleluia, glória a Deus, a vinda dele, como iria ser. Foi quando, aleluia, ele me levou ali até naquele calabouço, onde está aquele demônio que irá ser, aleluia, glória a Deus, solto. Que Apocalipse fala, aleluia. Então, irmãos, aleluia, Deus mostrava como será a vinda de Cristo. E ali ele me levava ali no inferno, ele mostrava, aleluia. Aqueles crentes, aleluia, glória a Deus, desobedientes. Aqueles crentes que ouviam a palavra de Deus e não dão ouvido, aleluia. E quando, irmãos, aleluia, glória a Deus, até chegar ao trono do Senhor, ele me mostrou, aleluia, glória a Deus, a sala do julgamento, aonde o povo irá ser julgado, aleluia. Ele passava por mim, por através, aleluia, de um trem que ele fala, aleluia, glória a Deus, o trem da salvação. Eu tive ali, quando eu entrei, eu via poucas pessoas. E eu falava, aleluia, Jesus, quantos crentes, aleluia, quantas igrejas aqui na face da terra, e só esse pouquinho de gente. E ele dizia, filha, esses aqui ainda vão ser os meus escolhidos, aleluia. Foi ali, irmãos, aleluia, que eu via pessoa em grandes aflições, desesperada, rasgando as suas vestes, arrancando o cabelo do seu, aleluia, da sua cabeça, e pedindo misericórdia.
E, aleluia, tinha igreja que ele passava, ele pegava uma pessoa. Outra igreja, aleluia, pegava duas, aleluias. E aquelas multidões, irmão, de distância em distância, ele mostrava aquelas multidões e dizia, eu perguntava, e esse povo aí, Senhor? Ele dizia, esses são aqueles que não davam crédito à minha palavra. Aleluias. Esses são aqueles, aleluia, que diziam que isso e mais aquilo não tinha problema, aleluia, não era pecado. Então, irmãos, aleluias. Distância em distância, ele mostrava crente de várias formas, crente que não tinha doutrina, crente, aleluia, que andava de calça comprida, aleluia. Pessoas que andavam, aleluia, vestidas, aleluia. Crente vaidosos. Irmãos, aleluias. Foi ali, aleluia, glória a Deus, que ele me mostrava, aleluias. Aleluia, aquele fogo, aleluia, glória a Deus, que será lançado esse tipo de crente, aleluia. Os crentes que falam mal da vida dos outros, pessoas que julgam o outro dentro da igreja, os crentes mentirosos, os pastores, aleluia, que tem, aleluia, sofrido a palavra de Deus. Irmãos, ali quando ele me levou, aleluia, até aquela sala do julgamento, eu vi ali uma balança, aleluia. Glória a Deus, e eu olhava e ele falava, olha minha serva, aqui é onde irão todos ser julgados, aleluia. E essa balança é aqueles que todos serão pesados, aleluia. Irmãos, ali, glória a Deus, ele me mostrava tudo aquilo ali, eu ali, aleluia, glória a Deus. Eu era nova convertida. Eu falava, meu Deus, quanto vai ser, Jesus, a tua vinda, Jesus? Quando o Senhor virá buscar a tua igreja, aleluia. E ele dizia, filha, olha, muitos, aleluia, estão brincando. Ele não, aleluia, glória a Deus. Muitos acham, aleluia, que eu não iria voltar, mas eu irei voltar. Aleluia, irei buscar um povo, mas é aquele povo, aleluia, aquele povo humilde, aquele povo obediente, aquele povo que está realmente com as suas vestes lavadas no meu sangue, aleluia. Irmãos, aleluia, ainda não foi, aleluia, glória a Deus. Esse arrebatamento só foi o primeiro, aí veio o segundo, e Deus me mostrava, irmãos, aleluia. Quantos, aleluia, glória a Deus, quantos pastores aqui irão ficar? Quantos crentes irão ficar, aleluia, pelas suas desobediências aqui neste lugar? Irmãos, aleluia. Eu, aleluia, pela misericórdia do Senhor, aleluia. Eu já tive muita experiência com as coisas do mundo, com as coisas de Deus e também com as coisas de Satanás. Porque antes mesmo de eu aceitar Jesus, aleluia, eu era uma pessoa, aleluia, que não acreditava. Agora eu quero dizer para você, meu irmão, ainda que não aceitou Jesus, você que persegue os crentes, que xinga os crentes, que xinga os pastores, aleluia, não faça isso. Aleluia. Glória a Deus. Peça perdão para o seu Deus, aleluia. E conversa-se. E você, meu irmão, você pastores, aleluia. Glória a Deus. E tem, aleluia, glória a Deus, torcida a palavra de Deus, você prega e não vive o que você prega, aleluia. Você ainda, aleluia, que diz que, aleluia, isso, mas aquilo não é pecado, aleluia. A glória a Deus, para Jesus não tem tamanho de pecado, aleluia. Porque a palavra do Senhor nos diz, aleluia, glória a Deus, que no céu não entrarás pecado, aleluia. Irmãos, aleluia, como experiência eu posso falar, aleluia, porque também, aleluia, quando eu tive, glória a Deus, um acidente, e quando eu fiquei morta por 2 horas, eu tive ali aonde Daniel 12, capítulo 12, versículo 2, aleluia, falam, muitos estão dormindo no pó da terra, aleluia, glória a Deus.
Irmãos, aleluia, 3 anos atrás, o Senhor me levou, aleluia, glória a Deus, ali também para falar sobre isso. Quando eu estava ali, aleluia, ali deitada sobre aquela terra, eu falava, meu Deus, eu tenho que ir para a igreja, aleluia, mas eu estou dormindo este sono, eu não quero mais acordar, porque quem vai no céu, irmãos, eles não querem voltar, mas quem vai no inferno, eles ficam, aleluia, louco para sair dali, mas ali eu estava dormindo e o Senhor dizia, aleluia, glória a Deus. Ali foi quando eu vi que aquele lugar, aquele artério que não tinha fim, clareou e veio aquela voz de trovão, aleluia, que era a voz do Senhor, disse, filha, eu não posso, aleluia, glória a Deus, permitir o seu sono para sempre, porque você ainda não fez o que eu te mandei, aleluia, você ainda não é hora, aleluia. E ali, irmãos, aleluia, Deus falava para mim, você vai voltar, aleluia, e vai falar, aleluia, glória a Deus, para aquele povo que está lá embaixo, aleluia, que eu estou voltando. E muitos pastores, muitos crentes, muitos missionários que dizem ser servo de Deus, aleluia, que estão pregando a minha palavra, mas não estão vivendo aquilo que está pregando, aleluia. E o Senhor me dizia que ai de mim se eu não falasse, aleluia, contra o pecado aqui na terra, e mandava dizer, fala para o meu povo que eu estou voltando, aleluia. Irmãos, foi quando o meu espírito voltou, aleluia, ao corpo ali naquela BR, que já tinha 2 horas que eu estava morto ali. Aleluia, mais uma vez Jesus me ressuscitou, aleluia. Porque antes de eu conhecer Jesus, eu já tinha tentado suicídio várias vezes, aleluia. Porque Satanás tinha prometido me tirar minha vida com 25 anos, e hoje eu estou com 50 anos. E para a glória de Deus, aqui estou, aleluia, testificando daquilo que o Senhor fez na minha vida, aleluia. Irmão, Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso, aleluia. Mas para isso é preciso, aleluia, de andar na obediência, aleluia. Irmãos, aleluia. Deus, aleluia, é aquele que fala e cumpre em nossas vidas. Eu quero dizer para você, pastores, que tem, aleluia, pregado, aleluia, glória a Deus, contra os pastores que vêm pregando a sua doutrina, aleluia. Deus te pedirá conta naquele dia, aleluia, você que tem concordado com adultério dentro das igrejas, você que tem, aleluia, concordado com os cortes de cabelos, com a televisão, com as roupas curtas, aleluia. Você que se diz, aleluia, glória a Deus, que o pastor não tira a ceia de ninguém e vive dando ceia para as pessoas amigadas, aleluia. Glória a Deus, você que tem concordado, aleluia, com o divórcio, aleluia, com os esquites, aleluia, fazendo casamento de pessoas divorciadas. Você irá pagar um preço muito caro naquele dia, porque Jesus, aleluia, disse que esses ficarão de fora, aleluia, glória a Deus, porque tem aceitado o pecado dentro das igrejas, aleluia. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando para buscar um povo lavado e remido no sangue dele, aleluia. Glória a Deus. Jesus está voltando para buscar a igreja do Senhor, para buscar um povo de boas obras, aleluia. E você, aleluia, que tem seguido os crentes fiel, você que tem sido, aleluia, um Saulo, com
Converta-se porque Jesus está voltando, aleluia. Irmãos, eu vou falar, aleluia, tudo que Jesus tem feito, tudo que Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, nos arrebatamentos, porque não foi um e nem dois. Tem vários arrebatamentos, cada um, aleluia, fala mais forte do que o outro, aleluia. O tempo é curto, aleluia. Eu fico emocionada, aleluia, glória a Deus. Eu até choro, aleluia, por falar daquilo que Jesus fez na minha vida, porque Jesus, ele é tremendo, aleluia. Porque, aleluia, glória a Deus, fui buscar a solução nas coisas do mundo e não achei. Fui buscar a solução lá no centro de Macumba, Jesus não estava lá. Fui buscar na bebida, nos bairros, nas farmas, Jesus lá não estava, aleluia. Glória a Deus. Só, aleluia, encontrei Jesus, aleluia, no momento, aleluia, que eu decidi a dar um passo para Ele. E aonde, aleluia, meus problemas foram resolvidos, aleluia. Não adianta, aleluia, glória a Deus. A pessoas, aleluia, buscar, aleluia, a solução do seu problema lá no centro de Macumba, no copo de bebida, nas drogas, porque foi isso que eu fiz na minha vida. Mas eu não tive resultado nenhum, aleluia, a minha vida era de mal para pior. Mas depois que eu aceitei Jesus como único, suficiente Salvador da minha alma, hoje, aleluia, glória a Deus, eu sou livre, eu estou liberta, aleluia. Sou uma pessoa lavada e remida no sangue de Jesus, aleluia. Porque Jesus, aleluia, Ele não veio só por mim, aleluia, glória a Deus. Ele não veio só por você, mas veio para todos nós, para aqueles, aleluia, glória a Deus, que estão perdidos, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, aleluia, Jesus é maravilhoso. Jesus é muito bom, aleluia, glória a Deus. Isso, aleluia, glória a Deus. É tudo, aleluia, glória a Deus, que o Senhor mandou, aleluia. Eu diria nesta hora, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Amém, pastor, aleluia. Oh, glória. Jesus, maravilhoso. Glória a Deus. Eu quero agradecer o pastor por essa oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor me deu nesta manhã de falar do amor de Cristo, aleluia. Para muitos daqueles, aleluia, glória a Deus, que não acreditam na palavra do Senhor, que não têm levado as coisas de Deus a sério, aleluia, em santidade, aleluia. Eu agradeço primeiramente a Deus, aleluia, e o pastor Luiz, aleluia. E, aleluia, me deu essa oportunidade nesta manhã, glória a Deus, amém, Jesus, aleluia. O meu nome mesmo é Aparecida Alves, Aparecida Garcia Alves, pastor. Aparecida Garcia Alves, glória a Deus. Isso. Foi dia 16 de dezembro de 1990. E a irmã converteu-se com que idade? Eu tava com... Hoje eu tô com 50, né? Você tá com 20, né? Sim, sim. 20 e poucos anos. Uma obra de Deus muito maravilhosa, pastor. Glória a Deus, glória a Deus. E, irmã, há aqui um detalhe, porque a irmã falou que a irmã viu os anjos caídos que vão subir do abismo no livro do Apocalipse. Isso, irmão. E está lá no livro do Apocalipse, capítulo 9. Isso. E foi quando ali eu via, né? Quando as pessoas eram lançadas ali no fogo ardente, aleluia, aonde serão lançados. E ainda muitos não acreditam. Então, a primeira coisa que o Senhor fez foi, aleluia, me levar até aquele abismo. E mostravam para mim ali como aquele cadeado, né, que eu não falei assim, detalhe por detalhe, por não demorar. Então, foi quando o Senhor mostrava para mim, olha, aqui vão ser aonde todos vão ser lançados. Eu via chamas de fogo ali, irmão.
Aleluia. E foi, aleluia, glória a Deus. Foi quando, aleluia, o Senhor mostrava realmente, aleluia, o inferno em chamas, esperando por muitos, aleluia, que, aleluia, que aqui está ainda, né? Dizendo que são pastores, outros dizendo, aleluia, que são crentes, mas na realidade não é nada, não está servindo a Deus como precisa. Então Deus, aleluia, glória a Deus, me levou até esse cativeiro para me saber que existia realmente. E quando ele, aleluia, me levava ali no céu, eu via aqueles coral de anjo, né? Aqueles anjos cantando, mas isso foi antes, aleluia, de eu aceitar Jesus. Mas como eu não tinha conhecimento das coisas de Deus, eu estava cega pelo diabo, eu não podia entender. Só depois que eu aceitei Jesus, através, aleluia, de ver aquelas irmãs falando em mistério, é que eu pude entender que aquilo que eu tinha visto lá no céu realmente era a língua dos anjos, né? Então foi uma coisa tremenda, aleluia. Glória a Deus. Então, foi vários arrebatamentos. Eu falei que mas de cada um eu falei um pouco, entendeu? Eu introduzi num só. Claro, claro. São vários e muitos. Isto é muito importante. A experiência que a irmã teve, a irmã sendo incrédula, teve uma experiência com Deus logo num arrebatamento de espírito e logo lhe mostrando, não é, os horrores do inferno, não é? Porque a Bíblia diz, não é, que lá o fogo nunca apaga e o seu verme nunca morre. A Bíblia diz que ali haverá choro e ranger de dentes, não é? É algo terrível. Quem já foi arrebatado, porque eu já tenho ouvido várias outras experiências, pessoas que foram arrebatadas, elas nos dizem que é terrível, que é densas trevas, que é um calor insuportável. Quem pode sentir, às vezes, permite que a pessoa sinta mesmo o calor que há lá e é um cheiro terrível também. Diz que cheira mesmo mal, pior que um esgoto, pior que... Quem vai ali, irmão, não quer voltar mesmo, entendeu? E então é por isso que o Senhor já usou muitos vasos, já falou que ainda não é tudo que Ele me mostrou, entendeu? Que ainda Ele quer me levar lá para me mostrar todos os mistérios, quer me levar no coração do inferno, porque o inferno é tipo uma pessoa, entendeu? Ele é uma imagem de uma pessoa. Então Deus já usou vaso, já falou que Ele vai me levar no coração agora do inferno para me revelar todos os mistérios. E aonde que um dia desse Deus usou uma irmã que nem me viu, falou que eu estou numa guerra espiritual. Por quê? Aleluia, porque às vezes eu chego na igreja, aleluia, eu começo a dar lugar assim para que Deus venha operar na minha vida e a pouco eu começo assim, sair, sabe, a mente foge, aí parece que eu estou vendo a igreja, não sei se a igreja está subindo, está descendo. E ali, nossa, é uma luta, porque o Senhor quer me levar e eu não quero ir, entendeu? E Deus usou o irmão e falou, olha, irmão, você quer ou não, o Senhor vai te levar. Então, irmãos, eu tenho pavor, porque quando eu fui ali, eu vi coisas impossíveis, entendeu? Eu via pessoas ali, já que há muitos anos que não via. Ele mostra pra gente ali para ver o que vai acontecer. Então, irmão, aleluia, o inferno é um lugar que se a pessoa pelo menos sonhasse o que era o inferno, ele não fazia por onde ir até lá, porque é coisas horríveis, é terrível. Até mesmo, aleluia, como a gente estava comentando desses pastores que aceita tudo e diz que isso e aquilo não é pecado, esses pastores, irmãos, os dias deles estão contados diante do Senhor, eles irão, aleluia, prestar conta naquele último dia, Deus irá pedir eles. Claro. Então, irmãos, eu vi esse pastor, eu vi crente ali sendo lançado naquela fornalha, entendeu? Então é uma coisa tremenda. Deus, Ele é tremendo. Então eu já tive experiência com o inferno. Igual eu estive falando com o irmão, eu conversava com o demônio, eu desacatava o Satanás, entendeu? E Deus, o irmão falou que o diabo não me queria, mas isso já era um plano que Deus tinha na minha vida.
E quando, irmão, eu aceitei Jesus, que eu me batizei, que eu me preparei, eu estava olhando uma paisagem na minha parede e eu falava, nossa, que lugar lindo. Satanás apareceu e disse, você poderia ter isso e muito mais, mas você vacilou. O vacilado dele é porque eu tinha aceitado Jesus na minha vida. Depois que eu aceitei Jesus, o Satanás, ele me fez ganhar num sorteio, aleluia, coisas que eu nunca tinha nem sonhado de ter na minha vida. E o povo ficou, você não vai? Eu falei, eu não vou, porque antes de eu ter Jesus, antes de eu aceitar Jesus, eu não tinha nada, o diabo não me deu nada, porque eu ficava lá no centro de macumba, eu convivi lá dentro junto com o macumbeiro, e Satanás nunca fez nada para mim, nunca fez nada por mim. Agora que eu estou na presença do Senhor, que Ele veio fazer, me dar alguma coisa, agora eu não quero nada dele, porque eu tenho mais que Jesus. Eu tenho aquilo que tudo tem, tudo pode na minha vida, que é Jesus. Eu não quero nada do diabo. Então, irmãos, aleluia. Foi a minha vida, aleluia, glória a Deus. Diante de Deus, o que Deus tem feito, aleluia. Se eu for falar um dia, uma noite, não dá, porque foi muita coisa mesmo. E Deus mostrou entre o céu e entre o inferno, tanto antes de eu aceitar Jesus, como depois que eu aceitei Jesus. Glória a Deus. Irmã, só aqui um à parte. Isto para os irmãos que nos estão a ouvir, não é? Pronto, a Bíblia fala, isto muita gente não sabe isto, mas é um detalhe, que existem dois infernos, ou seja, existe um inferno que a Bíblia chama, no Antigo Testamento vem do hebraico Hades, aliás do hebraico Seol, e no Novo Testamento Hades. Esse inferno aí é o inferno temporário, onde as almas daqueles que morrem ficam temporariamente aguardando o juízo final, onde vão ser lançados num outro inferno chamado Lago de Fogo, que é o inferno definitivo. Há dois infernos. Quando a irmã disse que não está ninguém ainda no inferno, é no Lago de Fogo. Certo, irmã? Porque naquele último dia eles foram ser lançados no definitivo, no Lago de Fogo. Aleluia. Quando, irmão, eu cheguei ali e eu disse que eu ia seguir mais para olhar ali, aí o anjo do Senhor disse para mim, olha, volta, porque ainda você não está preparada para passar daqui para lá. Então ele só me mostrou ali, sabe? Só aquele jardim, porque eu não acreditava, né? Que realmente existia o céu, que existia o inferno. Então aquilo ali eu não estava preparada nem para estar ali, né? Só que ele me mostrou para provar para mim que realmente ele existia. E no céu, eu fui, foi depois que eu tinha aceitado Jesus, que ele me levou até o trono, né? Depois de tudo que ele tinha me levado, eu já tinha passado no inferno, que ele já tinha mostrado lá o calabouço, lá aquele fogo, aonde as pessoas irão se lançar, aonde está aquele dragão ali. Então, depois de tudo que ele me mostrou, que eu passei pela sala do julgamento, que ele me mostrou aonde ali o povo irão ser julgado, aí foi depois que ele me levou até o trono. Ainda mais, antes ele me mostrava um lugar que era igual um funil, entendeu? Quanto mais fundo era, mais apertado era. Então, quando eu olhei, falei assim, meu Deus, mas ninguém vai passar, porque falou assim, olha, ele colocou aquele funil de um lado e estava aquele calabouço de outro. Aí quando ele falou assim, olha, aquele que não passar por aqui vai ser lançado aqui, que era no fogo, né, o lago de fogo. E quando eu olhava ali naquele lugar, que era tão apertado, eu falava, meu Deus, mas então todos vão ser lançados lá, porque aqui ninguém conseguirá passar ele. Então, quem não passar por aqui, não, aleluia, chegará até o meu trono. E quando eu olhei ali, que eu falei, aí daí a pouco eu deparei perto do trono, e eu via como as orações do povo chegavam ali, entendeu? Como bolas de fogo, eram anjos ali ao redor, aleluia, glória a Deus, eram coisas maravilhosas, aleluia, e ali cheio, como se fosse uma purpurina, mas não era.
aqueles anjos voavam, os anjos querubins ali, diante do Senhor, aleluia. E então, isso foi depois que eu já estava liberta, né? Que ele me mostrou tudo isso. Então, a minha conversão indo para o inferno já foi antes de eu aceitar Jesus. Esse testemunho eu creio que vai impactar muita gente também, para se prepararem para a vinda do Senhor Jesus. Eu depois gostava de marcar com a irmã Aparecida Garcia Alves, certo? Marcar com a irmã Aparecida o horário ou o dia para gravar, porque esse testemunho vai também edificar muita gente. E também a irmã disse que foi 5 vezes, não é? No inferno. Foi. 5 vezes. E também era importante a irmã contar o outro testemunho sobre a santidade que Deus requer para a sua igreja, para a sua noiva e também para os ministros do Evangelho. Porque a irmã citou, não é, pastores e evangelistas e missionários e obreiros e obreiras que pregam que não vive. Tiago 1, 22 ao 24. Ser depois praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-nos a vós mesmos com vãos discursos. Tudo o que a irmã falou tem base na palavra de Deus. O próprio Jesus disse: observai tudo o que eles dizem, mas não façais nada do que eles fazem, porque dizem e não fazem. Está lá em Mateus 23, não é? A irmã falou também daqueles pastores que ensinam o povo a pecar contra Deus, não é? Que dizem que isso não é pecado, é usos e costumes, não é? Mas a Bíblia diz em 1 Pedro 1, 15 e 16: sede santos, como santo é aquele que vos chamou. Sede, pois, vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque quando está escrito sede santos, porque eu sou santo. Então toda a maneira de viver inclui teus hábitos, todos os teus usos, todos os teus costumes. E sem a santificação até dos teus usos e costumes, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Então tudo isso que a irmã falou tem base bíblica. Outros dizem, um pouquinho só não faz mal. Só um pouquinho. Tem igrejas que não permitem o uso de brincos grandes, argolas, mas se for pequenino já permite. E a Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Gálatas 5:9, conforme 1 Coríntios 5:6. O que eu quero dizer aos amados ouvintes é que tudo o que a irmã falou tem base bíblica. Não é? Porque João também foi arrebatado no dia do Senhor. Ele foi arrebatado num domingo. Foi arrebatado em espírito. O que ficou na terra foi o corpo. Não é? Quando a irmã foi arrebatada, o corpo ficou. Mas o seu espírito foi arrebatado. É bíblico. Muita gente duvida dos arrebatamentos. E reparem que mistério tão grande que através de um arrebatamento de espírito, a irmã Aparecida veio ao conhecimento da verdade, realmente ganhou temor e tremor e depois aceitou a Jesus numa igreja pentecostal para a honra e glória do Senhor. Uma outra coisa interessante, não é? A irmã citou pastores que permitem e ministérios que permitem que pessoas amigadas membrem nas igrejas. Efésios 5:5, porque bem sabeis isto, nenhum devasso ou impuro tem parte na herança no reino de Deus e Cristo. Quer dizer, que nenhum devasso. A palavra devasso vem do grego pornos, que quer dizer fornicador. O que é um fornicador? É um homem que, sendo solteiro, tem sexo com outra solteira. Ou seja, ele, antes de casar, né, tem sexo com a namorada, tem sexo com a noiva, perde a virgindade antes do casamento, né, e não se arrepende. Ele é um fornicador e não pode ser recebido em comunhão e só se arrepender e tem que parar com esse pecado. Quem vive amasiado, o pecado de quem vive amasiado não é o não casar, porque ninguém é obrigado a casar ou a deixar de casar. Se é solteiro, pode continuar solteiro e separar de corpos. O pecado é manter a relação sexual. Tem que parar imediatamente e orar a Deus. Se for da vontade de Deus, casa. Se não for, separa definitivamente. Esse é o procedimento. É aquele que confessa e deixa o pecado, alcança a misericórdia. Provérbios 28:13. Então em 1 Coríntios, não é? Capítulo 7, também 10, 11 e 39, nos fala que aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separa. Apartar não é nem divorciar, é separar. Que a mulher não se separe do seu marido. Porém, se ela se separar, se ela se apartar, que fique só. Ou então que reconcilie com o marido e o marido não deixe a sua esposa. E depois no versículo 39 nos diz que a mulher está ligada e unida ao seu marido durante todo o tempo em que ele viver, ficando só livre para voltar a casar após a morte do marido, conquanto que seja no Senhor. Se ela já é crente, casa com um crente fiel. Não é? E esta palavra casa também com Romanos capítulo 7, 1 ao 3, que a mulher está ligada e unida ao seu marido pela lei, não é por um uso, por um costume, por uma tradição, é pela lei civil de cada país. Não é? De sorte que será chamada de adúltera se vivendo ainda o seu marido for casada com outro. Não é? Então há pastores aí, casando os divorciados, não é? Como se nada fosse, recasando, casando segunda, terceira, quarta, quinta vez.
Não é? E a Bíblia é bem clara, só há duas opções. É um mandamento, não é do apóstolo Paulo, mas é do Senhor Jesus. Aos casados mandam eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Porém, se ela se separar, a palavra apartar é separar, não é divorciar. Porém, se ela se separar, que fique só, ou então que reconcilie com o marido. Só há duas opções, não há uma terceira, chamada recasamento, aliás, chamada divórcio e depois recasamento. Não é? Jesus foi bem claro. E nós vemos também aqui, irmãos, que a irmã falou que existe então ministérios aí enganando o povo, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nós ontem estávamos a comentar um assunto muito sério mesmo. Eu, como pastor de igreja, pentecostal também, não é? Converti-me de ler a Bíblia capa a capa, de janeiro a junho do ano 2002, para um regular do Senhor, porque a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Mas a Bíblia também diz: bem-aventurado aquele que lê, o que ouve e os que guardam todas as palavras que estão escritas no livro desta profecia, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3, se eu não tenho erro. Oh, Ramandaraba saia. É uma glória. Então, repare, minha amada irmã, eu converti-me de ler a Bíblia capa a capa. Aleluia, aleluia. E a palavra de Deus, ela é poderosa nas nossas vidas, não é? O que a irmã falou é verdade. Agora, a irmã via como que um corpo, quer dizer, o inferno como que um corpo. Nós sabemos que nós, a igreja, somos o corpo de Cristo, mas Satanás tem o seu corpo também, que é o corpo do anticristo. Porque é assim, todo aquele que serve ao diabo nesta terra, quando morrer, vai para o inferno. E por vezes tem gente que é arrebatada e vê pessoas no inferno sem que elas estejam lá, porque é a forma como Deus permite que se vejam essas pessoas, porque se elas morrerem, o seu lugar já está reservado. Eles dizem, têm nome que vive, mas já estão mortos, já estão lá no inferno sem saber. Já estão lá. E quando morrer vão para lá, se não fizer um concerto com Deus, quem está desviado, e se não aceitar a Jesus como o Senhor da sua vida e o Salvador da sua alma. Outro detalhe que a irmã falou. A irmã falou sobre a calça comprida. A irmã falou, obviamente que isto não é para os homens, é para as mulheres. Certo, irmã? E a base bíblica sobre isto está em Deuteronômio 22:5. Não se achará no homem roupa de mulher, nem na mulher roupa de homem, pois todo aquele que faz tal coisa, abominação é ao Senhor teu Deus. É abominação. E essa palavra abominação quer dizer coisa que Deus odeia, detesta. Não é? Então repara, e compara o pecado de travestismo, o pecado de usar roupa de mulher o homem e a mulher roupa de homem, ao pecado do homossexualismo de Levítico 18:22. Com o homem não te deitarás como se fosse mulher, abominação é. E depois em Apocalipse 21:8 e 27 diz: de fora ficarão os abomináveis. E no versículo 27, lá não entra nada que contamine nem que faça abominação. A cada época e a cada cultura, aleluia, tem que haver algo que distinga a roupa de homem da roupa de mulher. E precisamente aquilo que distingue a roupa de homem e de mulher é precisamente a calça. Quando surgiu a calça foi só para o homem. E tanto é que ainda hoje tu vais a uma casa de banho, um WC, e tu vês o bonequinho do homem que é com calça ou com fato. E o bonequinho da mulher com saia ou com vestido. Para distinguir, até o mundo secular sabe que há uma diferença. Hoje em dia, isto é um plano de Satanás e do anticristo. Eles estão querendo, minha irmã, fazer algo chamado identidade de género. Começar a dizer que agora já não há género masculino nem feminino. Já não há sexo masculino nem feminino. Mas cada um é que escolhe qual é que quer ser. Quer dizer, a pessoa nasceu homem, mas se quiser ser mulher, vai ser mulher. É coisa do diabo, do inferno. E na Alemanha, houve um casal que passou 40 dias na cadeia, na prisão, porque recusou que um dos seus filhos fosse assistir às aulas de identidade de género. Até obrigam os professores a dar essas aulas. Se não derem, deduram os professores já, não é? Para entalarem, para prejudicarem. Então, nós sabemos, irmão, que os governos sodomitas, o governo da Alemanha sodomita, já liberalizando a pedofilia, se for um pedófilo for apanhado, já não fica dentro da cadeia, já não passa lá uns bons anos. E esses governos sodomitas vão ter um preço também. Deus está permitindo isso. Porquê? Porque a Bíblia diz: como foi nos dias de Ló, assim será a vinda do Filho do Homem. Como nos dias anteriores, não é, ao dilúvio também, como nos dias de Noé. Nós sabemos que havia homossexualismo e Jesus falou: lembrai-vos da mulher de Ló. Então o que é que havia em Ló? Homem com homem. E ainda pior, homem com anjo. Nos dias de Ló, eles queriam ter relações sexuais, os homens de Sodoma, quando rodearam a casa de Ló, com os próprios anjos. Então, Deus está irado. A taça da ira de Deus está transbordando. Não é? E o dia do Senhor já se apressura, já está próximo. A irmã deu um pouco de cada um, mas eu gostava, se a irmã sentir da parte de Deus, de gravar pelo menos o testemunho da vinda do Senhor Jesus com detalhes, com muito detalhe,
e o testemunho também sobre a santidade que Deus requer para o seu povo e para a sua igreja. Quantos podem dizer amém? Amém. Não sei se a irmã tem mais alguma coisa a dizer. Este é a primeira gravação. Eu vou já estar depois desligando esta gravação, mas se a irmã tem algo a acrescentar, se a irmã tem algo a corrigir, eu creio que eu falei tudo dentro da palavra. Creio que a irmã tem que estar dentro da palavra também. Amém. Porque, pastor, quando eu falava ali sobre as igrejas, na realidade, quando eu passava no trem aquelas multidão, realmente não era igreja, significava a estação, só que a estação significava a igreja. Em cada estação, o Senhor parava, né, ali aquele trem parava e pegava uma pessoa. Outra estação pegava duas. Tinha estação que não pegava ninguém. E ali eu via, de distância em distância, eu via pessoas. Cada uma multidão era um tipo de crente. Os crentes que não tinham doutrina, né, que estavam de bermuda, as mulheres de bermuda, os homens de short, e as mulheres ali quase peladas, brinco, com vaidade. E outra multidão ali de distância em distância, o trem me mostrava, aí eu perguntava, Senhor, e aquele povo? Aí ele dizia, aqueles ali são aqueles crentes que ficam lá dentro da igreja, fazendo contenda, levantando um contra o outro, crente que fala da vida dos outros. Isso tudo Deus me mostrava, e cada multidão. Aí tinha a multidão dos pastores, tinha a multidão dos crentes, tinha a outra multidão de membros, entendeu? Multidões, uma multidão, cada distância era uma multidão, e cada multidão era um tipo de pessoas que Deus me mostrava. Então, quando eu falava por quê, eles falavam assim, não, esse daí é aqueles que estavam assim, 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 mostrava a multidão das pessoas espíritas, das pessoas idólatras, entendeu? Das pessoas idólatras. Das pessoas que só praticavam abominações. Então, cada tipo de pessoa dizia, esse aqui esse tipo de pessoa, esse, então esses ficarão. Então, aquele povo ali gritando, pedindo misericórdia, falando, Jesus, pedir, entendeu? Tem misericórdia de mim, mas só que Jesus falava, agora é tarde demais. Então, isso aí, essa parte desse arrebatamento foi muito grande, sabe? Então eu só contei de um eu contei vários pedaços de outros, incluindo outros. Porque realmente, se eu for falar, é muito grande. Então tem que falar sobre um só, entendeu? Porque quando eu via, antes começou por uma espada, tipo uma espada como se estivesse correndo nos 4 cantos no céu. E eu olhava para cima e eu dizia, meu Deus, o que é aquilo, o que é aquilo? Aí o Senhor falava para mim assim, a minha trombeta, aí a trombeta, sabe? Estava como se fosse a trombeta. Então foi ali que é onde o Senhor me mostrava, olha, agora eu vou te levar e vou te mostrar tudo que eu tenho que fazer e tudo que eu vou fazer. E foi aonde que ele começou a me mostrar os mistérios, né, da vinda dele. E eu gritava e eu falava, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Ele dizia para mim, olha filha, não adianta você gritar, porque muitos se encontram dormindo agora. Eles estão dormindo, eles não estão ouvindo você gritar. Então, irmãos, era uma coisa assim muito tremenda. Então, se eu for falar, eu tive vários arrebatamentos. Da vinda de Cristo, da santidade, falava em salvação, entendeu? Agora, foi 3, 4 anos atrás, como eu tive esse acidente que eu falei, que eu estava falando. Esse acidente eu fiquei 2 horas morta, né, na BR. E pessoas me acharam morta ali e me arrastaram, tiraram eu do meio da pista e me colocaram no canto do asfalto, porque pensando que se eu estivesse viva eu podia sobreviver. Foi quando eu estava indo para a igreja quando eu sofri esse acidente, e eu deitada ali, quando fala ali em Daniel 12, versículo 2,
eu estava naquela terra ali. E era uma terra que não tinha fim. E foi quando eu falava, ai, Senhor, eu tenho que ir para a igreja, eu ria. Aí depois eu voltava atrás e falava, não, agora não preciso ir na igreja porque eu estou dormindo nesse sonho tão gostoso, eu não quero acordar mais nunca. E foi aonde que o Senhor iluminou aquela cidade e veio com a voz de trovão e disse, se tu pensa que tu vai dormir para sempre, você não vai, porque eu não posso permitir esse sono. Porque primeiro você ainda não está preparada, segundo, ainda não é chegada a hora, terceiro, muitas pessoas, sua família, vão precisar de ti. Então eu tenho que fazer com que você volte. E ai de ti que não fizer o que eu te mandar, porque ainda você não fez o que eu te mandei, que eu acho que era sobre esses arrebatamentos. Eu tenho vários testemunhos gravados, mas assim nas igrejas que as pessoas iam, eu saía, fui em várias capitais, mas aí a igreja que levava assim, alguma coisa para gravar o meu testemunho. Ah, sim, sim, sim. E aí então, foi aonde que ele disse para mim, ai de ti que não fizer o que eu te mandar. E depois disso, pastor, eu passei muita prova, perdi membros da família, entendeu? Quando Deus falava para mim, muitos vão precisar de ti, até sua família, foi aonde que daí, dentro de poucos dias, meu filho foi preso. Depois que antes de eu recuperar do acidente, meu filho foi preso. Depois que meu filho foi preso, eu perdi meu sogro, depois eu perdi minha irmã, depois eu perdi meu esposo, depois eu perdi meu marido, tudo assim, um atrás do outro, entendeu? É luta, é prova. Então, as coisas de Deus, a gente deixa de fazer as coisas de Deus e sempre, e a coisa que Deus tirou meu esposo por causa de rebeldia, entendeu? E depois, só depois que ele foi, que Deus me disse que tirou ele do meu caminho porque ele estava servindo de impedimento, entendeu? E ele estava assim, fazendo eu cair e levantar, eu ficava assim. Mesmo que eu estava na presença de Deus, eu já parava de fazer a obra de Deus, porque quando eu estava fazendo a obra de Deus, ele ficava na bagunça, ficava com as mulheradas, e quando eu não estava na igreja, aí ele ficava quieto, porque eu no mundo, eu já cometi muito erro, cometi crime, entendeu? Fui pro mundo das drogas, tinha coragem de matar, tinha coragem de fazer coisa terrível, então ele pensava assim, se ela está fora da igreja, ela vai ter coragem de matar. Então, quando eu estava na igreja, ele ficava quieto. E quando eu estava fora da igreja, aí ele quietava, porque ele pensava que eu fora da igreja tinha coragem de fazer qualquer coisa, mas mesmo eu, assim, fora da igreja, não aquela pessoa que estava praticando erro, porque mesmo que eu parava com a obra, eu não tinha coragem de partir para o mundão por causa das experiências que eu já tive, né? Então eu ficava aquela pessoa assim, fria na fé, só ficava em casa, não fazia nada errado, mas também não ia para a igreja. Então foi aonde que chegou um ponto que eu cheguei na igreja um dia e o Senhor usou um vaso e falou, olha, aqui tem uma pessoa, o Senhor está mandando te dizer que ele vai agir, mas ele vai fazer segundo a vontade dele, ele vai tirar esse tropeço que está no seu caminho, porque você tem orado e buscado a Deus para tirar toda a pedra de tropeço do seu caminho. Então, só que o Senhor vai agir, mas na hora você não vem questionar, porque ele não vai usar de misericórdia. Ele estava na igreja nesse dia. E muitas das vezes Deus mandava eu passar a revelação para ele me ignorava, ele não acreditava. E tudo que Deus mandou passar para ele, aconteceu. Aí foi aonde que ele partiu. Aí, 8 dias antes dele ir para o hospital, ele chegou perto do pastor, na frente da igreja, e falou, olha, pastor, hoje eu quero me consertar, eu quero ir para a igreja, e eu estou voltando para Jesus, eu quero tirar uma mulher da minha vida e viver somente com a minha esposa, porque eu quero me consertar, eu quero ser um crente, eu quero ajudá-la na obra. Mas só que Deus já tinha falado com ele, né, há muito tempo atrás, há 3, 4 anos atrás. Mas aí ele foi pela dor, porque quando ele chegou a fazer, ele já tinha descobrido câncer no estômago.
Então, e 4 anos atrás, antes dele adoecer, Deus já tinha me revelado esse câncer no estômago dele, só que ele não acreditou. Foi aonde que ele foi para o hospital, aceitou, voltou, reconciliou num dia, quando foi de 3 dias ele foi para o hospital e só voltou no caixão. E aonde que foi, Deus falou que, aí eu peguei chorar, depois que ele foi, eu peguei chorar, eu questionava com Deus às madrugadas e falava, Senhor, se eu levasse a pessoa que eu mais amasse, aí foi aonde que o Senhor me disse, olha filha, eu só estava enxugando as tuas lágrimas. Eu tirei porque se eu fosse curar ele, ele ainda ia continuar da mesma forma, ia te fazer você sofrer. E você disse que perdia ele para mim, mas não perdia para Satanás. Queria ver ele dentro do caixão e não queria ver no braço de outra mulher. E se eu tivesse curado ele, então ele estaria do mesmo jeito. Então por isso é que eu recolhi, porque ele está salvo. Então te digo, não chores mais. E foi a última vez que eu chorei por ele, nunca mais eu chorei. Porque eu tinha falado um ano atrás, antes dele morrer, eu tinha falado com ele. Eu falei, olha Zé, a partir de hoje que eu tinha conversado com o pastor, eu falei que eu ia largar, separar dele, que eu não estava aguentando mais. Foi onde o pastor disse, minha irmã, a irmã não pode fazer isso, porque Deus tem um plano de salvação na vida dele. Ora mais, porque Deus vai fazer a obra, irmã. E foi aonde que aí eu decidi a não separar dele. Aí foi, eu cheguei perto dele e disse, olha Zé, a partir de hoje, eu não vou mais sair da igreja, eu não vou mais ficar em casa depois que você pegar e errar. A partir de hoje, eu vou orar. Eu perco você para Deus, mas para Satanás eu não vou perder. Eu prefiro ver você morto dentro do caixão, mas não quero ver você no braço de outra mulher e no pecado. E fazendo eu cair na presença de Deus. Então, daí 1 ano que aconteceu tudo. Assim que eu falei com ele, aconteceu. Aí foi quando eu peguei questionar com Deus e o Senhor falou para mim. Então, irmãos, eu tenho muito medo. Mesmo agora eu estou sozinha, sou uma serva de Deus, como eu disse para o irmão ontem, já apareceu vários pastores, só que esses pastores divorciados, outros separados, então, já quis casar, já me pediram em casamento, eu não aceitei, e agora eles nem conversar comigo não conversam, porque eu conheço a verdade, eu sei que não é lícito diante de Deus, né? Então, acontece que é por isso que eu estou na presença do Senhor e guardando, porque as experiências que eu já passei com as coisas de Deus, não é fácil. E quem vai ali no inferno não tem vontade de voltar nunca mais. E quem vai no céu não tem vontade de voltar aqui, né? Não tem vontade de sair de lá. É tão glorioso, né? Então quem vai no céu não tem vontade de voltar aqui na terra. E quem vai lá no inferno não tem vontade nem de chegar na porta dele mais. Do inferno. É verdade. Então... Irmã, é assim, pronto, hoje a irmã sentiu de fazer a gravação falando um pouquinho de cada uma das suas experiências, em nome de Jesus. Eu gostava que a irmã sentisse da parte de Deus, finalizasse só fazendo um apelo para quem não aceitou Jesus aceitar e quem está desviado para voltar. Conta um pouco da sua má experiência quando a irmã foi para uma igreja que saiu de uma igreja de doutrina, uma igreja de santidade, uma igreja que não podia usar pintura, não podia usar joias, não podia usar maquilhagem, para uma igreja que podia usar isso tudo e mais alguma coisa, e até roupas indecentes. Conta um pouco, que é para que alguns que estão pensando em sair de igrejas de doutrina, porque na outra igreja é mais fácil, porque aqui, nesta igreja de doutrina, o pastor não permite, a igreja não permite, eu aqui, mas lá eu posso fazer de qualquer jeito. Então a irmã fala que isso é algo terrível e muitos vão perder a sua salvação porque saíram de igrejas de doutrina para igrejas bagunçadas. A irmã Milagros de Andrade, que é um testemunho que eu também tenho, é uma irmã da Venezuela. Quando ela foi arrebatada ao céu, ela viu o livro da vida e falou para Jesus: Jesus, eu quero mirar esse livro, puedo? Sim.
Eu quero saber se o nome de minha irmã está escrito nesse livro. Quero saber se o nome da minha irmã está escrito nesse livro. Puedes? Sim, puedes, hija. E ela folheou o livro e depois de folhear disse: Pero Jesus, mas Jesus, o nome de minha irmã não está escrito neste livro. O nome da minha irmã não está escrito neste livro. Dizes bem, hija. O nome de tua irmã foi borrado. Dizes bem, filha. O nome da tua irmã foi apagado deste livro. Foi borrado deste livro. Pero por que, Jesus? Ela disse: mas por que, Jesus? Ela não te serve? Ela não era tua serva? Ela não te serve? Ela não é tua serva? E Jesus disse: ela cambiou a verdade por la mentira. Ela mudou a verdade pela mentira, ou trocou a verdade pela mentira. E depois Jesus explicou para ela que ela estava numa igreja de doutrina, que não podia cortar o cabelo, não podia fazer sobrancelha, raspar a sobrancelha, alterar a sobrancelha, não podia usar calça, e foi para uma igreja que podia fazer isso tudo. Só por 3 coisas que Jesus falou. Foi para uma igreja que podia, e devia ter mais coisas, mas pronto. Ali, Jesus explicou para ela que ela saiu de uma igreja de doutrina para uma igreja que podia pecar contra Deus, podia andar de qualquer jeito, igual ao mundo. E o nome dela foi apagado. Diz em Êxodo capítulo 32, versículo 33. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a esse riscarei do meu livro. É esse riscarei, ou seja, será riscado, o nome será apagado do livro da vida. A irmã pode dizer algo sobre a sua má experiência quando a irmã foi para uma igreja mais light, mais liberal, mas conte isso de uma forma resumida e faço o apelo, porque eu não sei quanto tempo mais eu tenho aqui no cartão de chamada, e depois estaremos marcando para gravar outros testemunhos, que a irmã tem vários, pelo menos 1 ou 2 detalhadamente. Amém? Amém. Então, pastor, foi quando eu já, devido muito tempo, aleluia, eu estava no ministério, mas, aleluia, né, severo, não que é severo, mas sim cumprimento assim, a palavra do Senhor, na obediência. Então, foi quando eu saí desse ministério, aleluia, e fui para uma outra igreja, e não havia doutrina, o povo ali não acreditava, aleluia, na sã doutrina, e podia cortar cabelo, como pode cortar cabelo, as mulheres usar calça comprida, bermuda, e usar brincos, joia, fazer maquiagem. Então, foi quando também, aleluia, e passado um tempo que eu estava nessa igreja, meu filho, não sei o porquê, mas Deus permitiu que entrasse um espírito nele, e nesse dia e ele ficou muito ruim, ele subiu 3 horas em seguida, e depois ele catava, como se estivesse ficando louco, catava papéis, todos os lixos do terreiro, e montuava e dizendo que era macumba, e foi quando ele chegou no fundo do meu quintal, numa cisterna, e colocou ali a metade do corpo para dentro daquele poço, né? E dizia, ficava calado, mexia com um bambu muito grande, que a cisterna era uns 6 metros de fundura, e só que ali ele não estava vendo, como se fosse um poço, ele estava vendo aquilo ali como se fosse um inferno, né? A chama ali ele via, pelo jeito, depois ele falou que via chamas de fogo, e foi aonde que ele via o pastor dessa igreja, aonde eu congregava, descendo por ali abaixo, aquele povo ali que congregava naquela igreja, também estava ali sendo lançada naquele fogo, e depois de tudo, eu não sabia o que estava acontecendo, mas depois de tudo passado, ele entrou dentro de minha casa, e depois ele falou para mim: olha, você está ali, você sai dali, porque aquele povo ali está indo para o inferno, porque estão tudo na desobediência. Então, só que eu temei naquele ministério. Para mim, meu filho estava ficando doido, ficando louco, porque pelo comportamento dele, ele tinha ficado louco mesmo. Só que através daquilo ali, Deus estava mostrando para ele. Aí, quando eu saí, né, aí eu fiquei quieta. E fiquei um tempo ali, mas foi quando eu dei um problema, porque ali eles, né, perseguem as pessoas que estão andando na doutrina. Eu ali, para mim, não ouvi falar mal da doutrina, para mim não ouvi pregar contra aquilo que eu estava vivendo. Eu tinha que, né, colocar um brinco, pelo menos colocar um brinco e fazer
alguma pintura no rosto, para quando chegasse ali não fosse tão afastada outra palavra. Só uma pausa, irmã. É assim, para os amados ouvintes ouvirem. Reparem, a pior, aleluia, pior do que não pregar contra o pecado, contra a vaidade, não é? Contra o uso de enfeites exteriores condenados em 1 Pedro 3, 3 e 4. Não sejam enfeitas as vossas esposas o exterior, no uso de joias de ouro, no frisado de cabelo, nos luxos dos vestidos, não é? Pior do que não pregar contra as vaidades, ou seja, de se omitir, é pregar que a pessoa tem que pintar. Quer dizer que eles quase que obrigam, então, nesse ministério, as pessoas a andar pintadas e enfeitadas com joias, não é? E com roupas mundanas, com roupas sensuais. Veja que coisa dos infernos. Estão levando as pessoas para o inferno. Estão ensinando o povo a pecar contra Deus nas igrejas light, nas igrejas porta larga, nas igrejas mornas, nas igrejas mortas e mundanas. Porque Jesus vai falar naquele dia para esses pastores se não se converter. Que Deus tenha misericórdia deles e que possa ainda salvar. Deus vai falar naquele dia. Como não és frio, nem és quente, mas és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Aleluia. Continuo. Meu Deus. Aí foi quando eu, igual eu estava dizendo, não estava dando ouvido à voz de Deus, foi quando eu continuei ali. Mas aí, devido a um tempo, eu dei um problema no meu braço e foi uma dor muito forte, assim, do nada, de uma hora por outra. Então foram comigo correndo para o hospital 2 horas da manhã. E quando ali eu cheguei, o médico me medicou primeiro para depois fazer um raio-x. E ali foi quando eu estava já começando um tumor assim, por cima do músculo do meu braço. Mas só que a clavícula, as costas, já estava toda doendo, mas era aquela dor da morte. E foi quando ali ele falou, olha, você vai ter que passar por um ortopedista e fazer uma cirurgia rápido, com urgência. Então, irmãos, ali, quando eu fui passando, aleluia, quando eu saí daquele hospital, eu fui caçar o ortopedista para mostrar para ele aquele raio-x que o médico do hospital tinha me dado. Então, ele falou, olha, pelo seu problema aqui, nós vamos precisar de imputar o seu braço. Então, ia cortar o meu braço cá bem em cima, assim, perto do ombro. Então, irmãos, mas só que eu cheguei em casa e à noite também pegou doer novamente, porque o efeito do remédio do hospital tinha acabado. Eu ali numa dor muito forte, aí eu liguei para uma irmã e ela nem me conhecia, foi um telefone que outras pessoas passaram para mim. Então eu liguei para essa missionária e ela me disse, assim que ela orou, ela falou, olha, minha irmã, você está com um problema muito sério no seu braço esquerdo. E acontece que esse problema seu, o médico falou que vai amputar o seu braço. Eu não sei de qual ministério que você era e em qual ministério você está. Só que o Senhor manda te dizer agora, e se você não fizer o que Ele te manda, não sair deste ministério para voltar para onde você estava, você vai amputar este braço. Pela desobediência, por você estar no meio daqueles que não têm obedecido a palavra santa do Senhor. Ele vai permitir você imputar o seu braço, porque você conhece a verdade e está vivendo no meio da mentira. Então, irmãos, aleluia, foi ali que aí daí uns 3 dias eu voltei, porque eu estava muito em condições de ir para a igreja, ainda tive que esperar uns 2, 3 dias. Foi quando ali eu voltei para o meu ministério e falei com o pastor que eu estava voltando, que eu estava unindo, quer dizer, na realidade, né, reconciliando. Reconciliando, exato. Reconciliando, porque aquele que conhece a verdade e vai para a igreja mundânea, ele está desviado. Romandalaia, glória a Deus, Xaramaia. Foi aonde que, aleluia, eu cheguei perto do meu pastor, do meu ministério, e falei, olha, pastor, eu quero fazer um concerto com Deus. Porque eu estava em outro ministério, mas só que eu vejo a necessidade de voltar para onde eu estava. Aí foi aonde que eu voltei, ele orou para mim e a partir daquele dia nunca mais eu tive problema neste braço. Glória a Deus. O raio-x para fazer a cirurgia, né, para imputar o braço,
aonde que constou que eu já não tinha mais nada. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Araba Suriandalabaia. Curada para a honra e glória do Senhor Jesus. Isso tudo porque eu coloquei simplesmente um brinco, né? Porque eu conhecia a verdade, estava lá vivendo no meio da mentira e Deus me cobrou. E o Senhor me disse, aleluia, sempre Ele tem falado, qualquer tempo que eu desviar dos caminhos dEle, Ele me colocará na cadeira de roda. Então, para quem serve a Deus, aleluia, glória a Deus, mas não anda na verdade, você que às vezes tem tido luta e não sabe o porquê, aleluia, mas eu quero te falar uma coisa, é porque você ainda não, aleluia, obedece a palavra de Deus. Se você tem conflito muitas, porque nós que somos servos de Deus, nós temos luta, mas aquele que é obediente à palavra de Deus, ele tem vitória. Mas o crente, quando ele é desobediente, entra pelo caminho errado, aleluia, ele só tem luta e derrota. Mas eu, como obedeci a palavra do Senhor, eu tive uma grande vitória, que foi o livramento de eu ficar, né, sem o meu braço. Hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. E te digo, você que é desviado, você que está na igreja, aleluia, e está servindo a Deus de qualquer maneira, procura se consertar. Porque não porque às vezes você pode ficar, aleluia, né, sem um braço, não porque você pode ficar sem um membro do seu corpo, porque a palavra do Senhor disse, se sua mão, aleluia, se você tem um braço que te faz pecar, é melhor que você entre no céu com um do que no inferno com os dois. Então, irmão, converse diante do Senhor. Você que está aí, aleluia, levantando, né, contra os pastores que pregam a verdade, ficando, aleluia, servindo a Deus de engano. Você pode enganar o homem aqui da terra, mas o pastor você pode enganar, mas a Deus, todos os pastores que é Jesus, você não engana. Porque, aleluia, Deus, Ele é aquele que tem o prazer, aleluia, glória a Deus, de ver você salvo, aleluia. Então Deus tem um lugar preparado para cada um de nós, mas é para aquele que faz a vontade de Deus. Aleluia. Então, aleluia, você que está desviado, está no Senhor, volta. E mesmo que você está dentro da igreja, mas está cometendo pecado, escondido do pastor, ou até mesmo fazendo aquilo, né, que o pastor muitas das vezes fala que não tem problema, não tem, né, aleluia, que isso e aquilo não é pecado, procura se consertar, porque no céu não vai entrar praga de igreja, mas vai entrar um povo, aleluia, humilde, obediente à palavra do Senhor. Porque se você está numa igreja que o pastor prega contra a palavra de Deus, dizendo que isso e aquilo não é pecado, e você continua ali, você está indo juntamente com ele para o inferno. Porque a palavra do Senhor diz que a porta estreita, ela conduz à vida eterna, e a porta larga, ela leva e conduz à perdição. E era onde eu estava, né? Que se eu continuasse ali, na realidade, aleluia, eu tinha certeza que eu ia para o inferno. Porque meu próprio filho viu ali quando, né, Deus permitiu, né, que, aleluia, que ele desse aquela loucura, mas às vezes a gente achava que era loucura, mas não era. E ele via aquele povo indo, o pastor, junto com a igreja para o inferno. E foi aonde que ele falou para mim, saia de lá, porque senão você vai para o inferno junto com o pastor, porque eu vi aquela igreja toda descendo para o inferno. Então, irmão, eu, né, penei e cheguei ao ponto que cheguei, só saí de lá através da dor. Mas hoje, graças a Deus, né, aleluia, que estou para testificar desta grande obra maravilhosa que o Senhor fez por mim. Aleluia. Amém? Amém. Os amados ouvintes que nos estão escutando nesta hora, quem ainda não aceitou a Cristo, aleluia, saiba que Cristo morreu por ti, na cruz do Calvário, para te dar a vida eterna. Aleluia, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23, conforme Romanos 4:23. Deus está falando para ti.
tu que estás numa vida de prostituição, numa vida preso e presa às drogas, ao álcool, ao tabaco, ao jogo, ao adultério, à pornografia, à lascívia, à impureza, tu que vives amigado, Deus te ama, Deus quer te libertar, Deus quer te salvar. Toma uma posição com Deus, aceita-o hoje como o Senhor da tua vida, o Salvador, o único Salvador da tua alma, aleluia. Aceita-o para que não vás para aquele lugar de tormento. Esta irmã, a irmã Aparecida Garcia Alves, do Brasil, não é? A irmã é natural de que estado? Governador Valadares, Minas Gerais. Eu nasci 4/3/1964. Aleluia. E converteu-se a... Foi 16/12. Irmãos, esta irmã foi salva por um meio tão tremendo chamado arrebatamento de espírito. Muitos hoje duvidam dos testemunhos, não é? Outros murmuram, não murmures. Tu que não tens o dom de discernir, tu que não tens ainda o Espírito Santo, tu que ainda não és batizado com o Espírito Santo e que Deus não te usa no dom de discernir, não murmures. Aleluia. Não murmures, mas teme, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o apartar-se do mal é o entendimento. E a Bíblia diz que se tu creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê, para Deus nada é impossível. Jesus disse, credes em mim as mesmas obras que eu fareis, e obras ainda maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Aleluia, glória a Deus. E nós sabemos, irmão, tudo o que foi escrito na Bíblia foi para o nosso ensino. Está lá em Romanos 15:4. Foi para o nosso ensino, para que pela paciência e a consolação das Escrituras tenhamos a esperança. Então repara, se João foi arrebatado na ilha de Patmos e através daquele arrebatamento de espírito ele escreveu um livro inteiro, o livro do Apocalipse, que é o livro mais importante atualmente, é o livro do Apocalipse, porque é o livro profético e que está se cumprindo. Aleluia, quem quer diga amém. Se, através de um arrebatamento de espírito, nós temos hoje o livro inteiro do Apocalipse e várias partes também de Ezequiel e de Daniel, que também foram arrebatados em espírito, também partes de Paulo, do apóstolo Paulo em Coríntios, 2 de Coríntios, também outras partes que fala, Pedro também foi arrebatado no livro de Atos, a visão, arrebatamentos de espírito e de sentidos é bíblico, e Deus não muda, Deus continua a arrebatar, aleluia, o céu é real, o inferno também, tem gente até duvidando de inferno, diz que o inferno é sepultura. Tu, aleluia, que estás escutando este testemunho da irmã Aparecida Garcia Alves, hoje é tempo de te consertares, tu que estás desviado, aleluia, tu que estás afastado, volta hoje, Jesus te ama. Aleluia, Ele quer te perdoar, quer te dar um abraço amigo, quer escrever novamente o teu nome no livro da vida. Aleluia. E tu que não conheces a Cristo, pode ser que hoje tenhas um encontro com Cristo como esta irmã teve. Então Deus tem poder para libertar até o satanista, até o pedófilo. Embora aos nossos olhos, se fôssemos nós não teríamos misericórdia, nós matávamos também. Ele fez pedofilia, nós cortávamos-lhe o pescoço. Mas Deus é Deus de misericórdia. Ele está pronto para salvar até o satanista e o pedófilo, o homossexual, a lésbica e até aquela pessoa que pensa por já ter feito muito pecado, já ter feito até pornografia, entrado a fazer filme pornográfico. Deus tem poder para libertar hoje. Aceita a Jesus antes que seja tarde. E tu, aleluia, tu que dizes que és irmão em Cristo, tu que dizes que és pastor, tu que dizes que és, aleluia, que és servo de Deus, que és abençoado, que serves a Jesus Cristo. Aleluia, mas que te tens levantado contra os arrebatamentos de espírito, tens-te levantado contra as doutrinas, contra pastores, contra igrejas, contra o dízimo, aleluia. É hora de tu voltares à casa do Pai, é hora de tu reconciliares, é hora de tu aceitares a Jesus de verdade, é hora de parares de tocar nos ungidos do Senhor. Ripalabalaia, aleluia, glória a Deus, Sharamanaia. Não toqueis nos meus ungidos nem maltrateis os meus profetas. Muitos desses que se têm levantado já até blasfemaram do Espírito Santo, como o Rubens Sodré. Diz que o Espírito que nós servimos chamou o Espírito Santo de Espírito, desculpa lá a expressão, puto. Então ele blasfemou do Espírito Santo. Ele blasfemou, aleluia, de Deus, chama Deus de vagabundo. Ele blasfemou de Jesus, Sharamandagashai, chamando o Jesus de Deus Sol e de Mitra. Irmãos, cuidado com as blasfémias, cuidado. Tu que não tens o dom de discernir os espíritos, cuidado. Ropa labalaia. Tu que não tens entendimento espiritual, tu que não és batizado com o Espírito Santo, busca-te encher do Espírito e não fales coisas perversas, não fales coisas vãs. A blasfémia contra o Espírito Santo não tem perdão, nem neste mundo, nem no vindouro, assim disse o Jesus. Toda a palavra que for dita contra o Filho do Homem será perdoada, mas a blasfémia contra o Espírito Santo não será perdoada, nem neste mundo, nem no vindouro. Cuidado, meu irmão. Cuidado, tu que estás seguindo, tu que estás indo atrás de vídeos, atrás de áudios, de pregações em vídeo e em áudio,
de gente desconcertada, gente que saiu das suas igrejas, de gente que não se congrega. Irmãos, eu fico logo desconfiado, irmã Aparecida, quando alguém diz eu não me congrego em lado nenhum. Porque, biblicamente, quem não se congrega e pode congregar é um desviado. É um desviado. Aleluia, se não se congrega é um desviado. Não tem essa história de desigrejados. Não ter igreja. De fazer movimentos paralelos à igreja, como fez o aquele que saiu de uma grande igreja aí do Brasil e fundou um movimento, e nesse movimento eles tomam a ceia por computador, através de Hangout. Quer dizer, o indivíduo pode estar a fazer asneira, pode estar em pecado, pode estar a roubar, a matar, a destruir. E que toda a gente toma a ceia. Ceia para todos. Aleluia. São cegos guiando cegos até à porta larga, irmão. Quem é contra pastores, contra igrejas e contra dízimos, não vai para o céu, irmão. Eu tenho a certeza. A irmã tem o Espírito Santo, a irmã pode falar um pouquinho só disso e terminarmos já. Como experiências que eu tenho do Senhor. Essas pessoas que dizem que não existe, né? Como eu falei agora há poucos atrás, aleluias, que pessoas que perseguem a palavra de Deus, como Saulo, né? Quer dizer, Saulo, quando perseguiu o povo de Deus, né? E blasfemava contra a palavra de Deus, contra o Espírito de Deus. E então, irmãos, aleluia, eu pude também contemplar essas pessoas como, aleluia, descia, né? Eram lançadas ali naquela chama de fogo, porque o Senhor falava, né? Se o caminho é estreito, se a porta é estreita, o caminho tem que ser. Então ele fica ali, até mesmo já... por experiência de membro também, né, que eu já ouvi dentro da igreja, até membro mesmo que levanta contra o seu pastor, contra os dízimos. Eu perseguia muitos crentes. Um dia mesmo que esse irmão veio pregar pra mim, eu falei, vocês crentes, vocês todos são sem vergonha, vocês roubam, vocês é ladrão. Eu xinguei os crentes, eu não detestava crente, eu não suportava ver crente. Naquela época eu era um Saulo, né? Porque o Saulo perseguia o povo de Deus. E tudo que eu fiz para falar realmente com o irmão, tudo que eu falei dos crentes, hoje eu sou tão provada que muitos já levantaram também contra mim. Aquilo mesmo que eu levantei contra os crentes antes de aceitar Jesus, hoje eu sou provada por isso, porque eu já pastoreei, né? Porque o diabo, ele gosta muito de usar as pessoas para chamar o pastor de ladrão, falar que o dízimo é do pastor, e nós, sabendo a verdade, não é nada disso, né? Porque, como a palavra de Deus disse, que o dízimo, ele é bíblico, né? Malaquias fala sobre isso, e o dízimo, ele é bíblico. Se nós não entregar o dízimo na casa do tesouro, que é a casa do Senhor, ele não precisa, porque ele é rico, ele é dono do ouro e da prata, mas é para a obra de Deus, e muitos não entendem isso, e era onde eu tocava muito antes de eu conhecer a verdade, né? Falava, isso, o pastor tá lá, tá comendo o dinheiro do povo, que ele é ladrão, que ele é isso e aquilo. Então, quando eu aceitei Jesus, fui para a presença do Senhor, aí é que eu pude ver que realmente, né, que realmente aquilo que eu falava era contra a Bíblia. Eu sabia que era o inimigo que me usava para falar mal dos pastores, falar mal, né, da igreja. Então, eu era esse tipo de pessoa. Então, para mim, ir para uma igreja, né, eu tive que ir até o inferno, porque igual eu estava falando que quando aquele irmão foi pregar para mim, eu me preparei, né, a pombagira entrou no meu corpo e mandou que eu provasse, né, para aquele homem, fazesse aquele homem cair em adultério. Só que ele foi ali, mas foi preparado mesmo por Deus, porque ele, na realidade, ele nem olhava para mim. Ele, no momento em que ele chamou, que ele me olhou na porta, ele já disse, Senhor, me cobre com teu sangue. Ali ele não olhava para mim, ele pregou de Gênesis, Apocalipse, falou sobre Maria Madalena, né? E ele, porque Deus já tinha mostrado para ele a minha vida. Porque eu lá no mundo, eu envolvi com drogas, eu envolvi com crime, eu envolvi com macumba, com todos os tipos de prostituição. Porque muitas das vezes a pessoa acha prostituir é só adulterar, não é? Prostituir é a pessoa que
pratica todo tipo de pecado, né? E muitas das vezes a pessoa entende que prostituir é simplesmente adulterar. Adulterar é prostituir, não. Prostituição é muitos tipos de pecado. É pessoas que pecam, então tá prostituindo. Então eu era, né? Eu fazia parte, né, disso aí. Então, quando pra mim, aí chegou um ponto, eu prostituía, ia fazia isso, fazia aquilo aí, mas só que chegou um ponto que eu, como falei naquele testemunho, eu não acreditava em Cristo, não acreditava que existia Deus. E foi aonde que Deus me levou até o inferno para provar para mim que Ele era Deus. Então eu me converti, foi através disso.